Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e hoje começamos a nossa terceira aula do curso de customização para iniciantes. Nessa aula a gente vai trabalhar sobre primer. Primer é a base da nossa pintura e como eu disse a vocês há algum tempo atrás, não adianta você fazer uma funilaria perfeita, você fazer body kits maravilhosos, se na hora que você vai pintar, a sua pintura fica ruim. E a pintura, ela começa a ser feita com uma boa aplicação do primer. Essa aula é a primeira de 3, onde a gente vai trabalhar 1. Primer, 2. Tinta e 3. Verniz na ordem de aplicação. Elas vão ter uma estrutura relativamente similar para que vocês possam assim ter uma ideia de como ela é trabalhada, ok? Estou com as minhas anotações, como sempre, um pouco mais longas. Foram feitas pesquisas para trabalhar esses 3 assuntos, para que eles não ficassem rasos demais, nem com muitas pontas soltas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um primer? Vocês têm que entender que o primer, no caso, a gente vai falar aqui exatamente sobre o primer PU, primer poliuretano, certo? Mas o que é o primer? O primer é um produto de 2 componentes, onde ele está sempre separado na resina de poliuretano, que dá aderência e resistência, e o catalisador, que também a gente conhece como endurecedor. Os 2 combinados e aplicados em um produto, eles vão dar uma base para a camada de tinta ou a camada de verniz, uma maior durabilidade para o seu acabamento final. Ou seja, o primer ele vai dar aquela aderência para que a tinta pegue de uma maneira melhor na sua miniatura. Mas não vamos se aproximar, vamos começar a falar de aderência agora nas funções do primer. O primer ele tem 4 funções. A primeira dela é a aderência. O primer ele garante que a tinta ou o verniz que for aplicado na miniatura cria uma camada aderente por cima dela e mais à frente ela não descasque. Certo? O primer também ele dá um isolamento térmico. O primer ele ajuda como uma superfície protetora na miniatura, prevenindo que ela absorva umidade e prevenindo também ferrugem e oxidação. Se o seu carro ele for de ferro, o que raramente alguns carros são, ele vai enferrujar. E se ele for dessa liga mais nova, bote aspas grandes nesse de Zamac, que é usada muito no Hot Wheels, ele oxida. O primer ele vai evitar exatamente que ele enferruje ou oxide. Primer também tem aquela função de corrigir imperfeições. Pequenas imperfeições, como os poros, que são pequenos furinhos na camada do carro, pequenos riscos, algumas vezes, quando a gente faz o lixamento nos carros, vão ficar riscos mínimos. O primer ele vai ajudar a cobrir isso e deixando essa camada e essa superfície mais uniforme,
que mais à frente deixa a sua camada de tinta também mais uniforme. E, por último, o primer ele dá proteção. Ele protege a superfície metálica contra fatores externos como calor, umidade e produtos químicos que possam causar ferrugem, oxidação ou desgaste na superfície. Alguns de vocês vão pensar, mas espera aí, o primer ele vem depois da tinta. Como é que ela dá essa proteção? O primer ele está ali, além de causar essa aderência, ter essa aderência, a ideia do primer também é proteger, certo? Então, proteger a superfície metálica. Então, mesmo que qualquer produto químico ele afete a pintura, o primer, dependendo do produto químico, pode proteger a camada metálica. Ok? Então, assim, essa proteção ela vai servir para proteger Perdi a ideia. Ele vai proteger a superfície metálica por verniz e para tinta, que isso também vai promover para a miniatura uma maior durabilidade do seu acabamento. Ok? Vamos lá. Estou perdido nas anotações. Está aqui. Me achei. Composição do primer. Como eu disse, o primer é composto por dois materiais. A resina poliuretano, que dá aderência e resistência à superfície, e o outro, o catalisador, que também chamamos de acelerador, que cura e endurece o primer, deixando a superfície da pintada durável e rígida depois da aplicação, certo? Não existe apenas esses dois materiais no primer. Algumas vezes você pode adicionar alguns aditivos, alguns produtos químicos para melhorar algumas propriedades do primer, como, por exemplo, cura ou resistência à umidade. Além desses dois, do primer e da resina, fora os aditivos, também temos a ideia dos solventes, que na maioria dos casos a gente chama de thinner. Os solventes, eles são sempre adicionados, e quando eu falo sempre, realmente você tem que ter a ideia que para nós customizadores é praticamente impossível a gente não usar primer sem usar um solvente, sem usar um thinner. Porque a gente precisa controlar a viscosidade do primer antes de aplicar, certo? Alguns primers, eles não vêm com dois componentes. Ele não vem com o catalisador e com a resina. Como o primer universal. Ele já vem com os dois juntos e você só vai usar o solvente e aplicar do jeito que você achar melhor. Assim, as aplicações do primer fora do mundo da customização das miniaturas 1/64, o primer ele é muito usado pelas várias áreas no setor automotivo que ele pode ser aplicado. Por exemplo, o primer ele é usado muito além das carrocerias de automóveis, que antes de você pintar um carro, você vai passar uma camada de primer. Ele pode ser usado também para fazer pintura em para-choque, espelho retrovisor nas partes plásticas, certo? E superfícies não metálicas automotivas, como, por exemplo,
os painéis dos carros também podem receber primer para receber uma pintura. O processo de aplicação. Esse é um ponto que a gente tem que ter um certo cuidado quando for trabalhar com primer. É o processo de aplicação. Primeiro, a gente vai trabalhar no processo de preparação da superfície. Como a gente trabalha com miniaturas de carros, principalmente 1.64, nota, eu falo carro, isso daqui que eu estou falando agora, ele vai se tratar principalmente para miniaturas que tenha carroceria de metal. Se você está trabalhando com carroceria de plástico ou impressão 3D, algumas coisas aqui não vai servir, certo? Mas, no geral, isso daqui é para miniaturas que tenham carroceria de metal. Então, quando a gente vai começar a trabalhar a preparação da miniatura para o primer, você tem que sempre considerar da miniatura estar limpa, seca, principalmente sem óleo, sem graxa. Elas devem estar lixadas para tirar ferrugem, tirar oxidação e, principalmente, resíduos de lixamento. Vocês viram em alguns vídeos que toda vez que eu tiro a tinta, eu sempre passo um pano com thinner em cima dele, ou algumas vezes eu mesmo digo, vou lavar a miniatura com detergente. Então, são os procedimentos básicos que você vai ter que fazer para essa preparação. Além disso, antes de você fazer essa limpeza, certo? Antes de você fazer essa lavagem, você tem que ver se é necessário fazer um lixamento com a esponja abrasiva, esponja não, manta abrasiva, ou escova de aço ou latão, certo? Depois fazer uma limpeza com desengaxante e talvez água e detergente, para exatamente fazer aquilo que eu disse, tirar os resíduos que vão ficar nela. Depois da miniatura preparada, a gente vai entrar na preparação do primer. Como eu disse, primer, eles têm 2 componentes. A menos que você use o primer universal. O primer universal, ele não vai ter resina e catalisador. Ele vai vir os dois juntos e você só vai precisar aplicar o solvente, que no caso é o thinner. A gente tem que avaliar sempre que, como a gente está trabalhando com aerógrafo, que são pistolas de pintura muito pequenas, muito delicadas, que tem bicos muito finos e dependendo do que você for fazer, o bico é extremamente fino, que a gente pode, para variar, eu já cheguei a ver, não sei se tem maiores, mas eu já cheguei a ter em mãos, eu tenho nas minhas mãos, vamos colocar assim, um bico extremamente fino, 0,2, e um bico extremamente grosso, para o ponto da customização, que é o 0,8. Mas mesmo assim são bicos bastante finos. É claro que cada um vai depender do tipo de trabalho que você vai fazer. Eu não vou usar um bico 0,2 para passar primer. Para passar primer, normalmente eu vou usar um bico 0,5 ou um 0,8. Mas mesmo assim, o primer ele tem que ser diluído com thinner para evitar entupimentos futuros e desgastes extremos por causa desse entupimento durante a limpeza. A aplicação, certo? O primer, no nosso caso, a gente vai aplicar com o aerógrafo.
Dependendo do que você for fazer, a sua aplicação do primer, ela vai ser feita com várias camadas finas ou uma camada mais espessa e mais grossa. Isso depende muito do que você for fazer. Aí você escolhe se você vai fazer várias camadas finas em cima do carro ou se você vai fazer apenas uma grossa para passar alguma vez. Quando a pessoa está pintando, quando o customizador está passando primer, ele tem que entender que não existe uma distância mínima entre o aerógrafo e a miniatura. Ou seja, tanto faz eu estar nessa distância ou estar nessa distância. A distância mínima não importa. O que importa é que você preste atenção quando você estiver pintando, que essa distância mínima ela não acumule tinta para causar escorrimentos. Do mesmo jeito, você tem que entender que a distância ela não pode ser muito longa, certo? Se você passar o aerógrafo numa distância muito longa, você só vai estar jogando o resíduo do primer ressecado por cima, causando nele um tipo de camada de poeira, o que a gente não quer. Se for o caso, se for o seu desejo de ter em cima da pintura ou por baixo da pintura com o primer essa camada de poeira, o caso é diferente. Então, a distância média, mais ou menos, entre a miniatura e o carro e a pistola, deve ser entre 5 e 7 centímetros. Nisso você vai ajustando de acordo com o seu aerógrafo, com o que você quer fazer e com a pressão do seu compressor. Ok? Quando você for passar, você também tem que entender que os movimentos eles não podem ser rápidos. Também não pode ser muito devagar. Se ele for muito rápido, você vai passar uma camada muito fina, certo? Se esse for o seu desejo, você passa rápido. Mas normalmente, se você quer uma camada muito fina, você passa o aerógrafo com um pouco menos de pressão para ele soltar um pouco menos de tinta e você ter aquela camada fina por cima da sua miniatura. No entanto, você sempre tem que estar passando em movimentos que eles não podem ser muito lentos, eles também não podem ser muito rápidos. Eles têm que ser movimentos uniformes para que a camada de primer ela se mantenha uniforme. Depois de você fazer essa aplicação, você vai ter a cura e a secagem do primer. Em condições normais, uma camada de primer mediana, nem muito espessa, nem muito fina, ela vai secar de 20 a 30 minutos para toque. Para uma cura completa, ela vai demorar de 12 a 24 horas. Se você tiver uma estufa, esse tempo reduz consideravelmente e você pode trabalhar de maneira bem acelerada. Eu mesmo, como eu fiz a minha própria estufa, meus carros, eles ficam prontos em 5 a 10 minutos. Eles ficam prontos a toque e eu já posso preparar eles para fazer uma segunda camada. Eita, enrolei. Quando eu coloco eles na estufa, eles ficam prontos de 5 a 10 minutos, certo? Às vezes 7,5, 8 minutos eles já estão prontos, o que eu já posso tocar ele com a facilidade e se eu quiser, já posso passar a camada de tinta. No entanto, se você quiser realmente fazer um lixamento, acha que o primer ficou muito grosso, você acha que a superfície está muito porosa, você pode esperar de 12 a 24 horas
e fazer um lixamento na superfície com a lixa d'água de granulação 1000 ou mais. Normalmente eu faço esse lixamento, quando é necessário, com uma lixa de 3000, porque ela é bastante suave na hora de fazer as coisas. É a mesma lixa que eu uso para poder fazer o lixamento de tintas, certo? Quando eu acho que a camada de tinta não está muito boa. Mas também você pode usar esponja abrasiva. Agora eu não estou me referindo à manta, eu estou me referindo realmente à esponja. Esponja abrasiva, onde a sua granulação seja ultra fina ou microfina. Lembrar disso. Manta abrasiva para fazer lixamento da carroceria e tirar oxidação, certo? Não ferrugem, mas normalmente para tirar oxidação, e esponja abrasiva para você fazer lixamento de primer e pintura. Como ao final disso tudo, a gente tem que avaliar que o primer ele é uma parte fundamental da pintura, certo? Para a sua pintura ela se desenvolver da melhor maneira possível, a aplicação do primer ela tem que ser excelente, certo? Um resultado final de pintura, um resultado impecável, o melhor resultado que você vai ter na sua pintura, ela começa exatamente pela preparação da carroceria e da aplicação do primer. No entanto, a gente tem que entender que trabalhar o primer é complicado. Vocês que assistem os meus vídeos, vocês já viram mais de uma vez que, ou foi uma vez só, não sei, que eu já tive problema de aplicação de primer. No vídeo mais recente, vocês mesmos viram que o meu primer ele ficou poroso e quando eu lixava, ele ficava saindo. Então, trabalhar com o primer é complicado. Acertar a diluição, conseguir fazer a aplicação de uma maneira correta, avaliar se você vai precisar de uma ou duas camadas em cima do carro. Depois que ele está aplicado, você avaliar se ele vai precisar desse lixamento ou não. Tudo necessita que você tenha paciência, exige experiência, cuidado e, com o tempo, um desenvolvimento de uma técnica sua. Porque, por mais que vocês vejam pessoas trabalhando na aplicação do primer, cada um, com o tempo, ele desenvolveu a sua própria técnica de aplicação e a técnica de preparação do seu primer. Apesar de termos ideias básicas, a gente tem que entender que primer não é fácil ser trabalhado. Principalmente se você trabalha, como eu, com primer universal. Porque eu uso primer universal porque eu não gosto de ficar misturando o catalisador. Eu gosto só de ter o trabalho e ter a ideia de estar vendo o quanto de solvente tem em cada porção de primer que eu faço, certo? Bem, com isso a gente acaba a nossa explicação básica sobre primers e nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre tintas. Um foco em especial nesse vídeo sobre tintas, a gente vai falar e eu vou mostrar a diferença entre uma tinta poliuretano e uma tinta poliéster.
que, para quem não sabe, como eu, como iniciante, também não sabia, eu pensava que tinta poliuretano e tinta poliéster era quase a mesma coisa. Não é. Então a gente vai dar um focozinho nessa parte de tinta em mostrar na prática a diferença entre as duas. Eu gostaria de agradecer a todos por estarem assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Eu espero que vocês assistam os próximos vídeos. E até mais. Valeu!